Ninguém sabe exatamente o que seria a tal marca da besta, apesar de muita gente acreditar que se trata de um chip, por causa daquela questão da testa, da mão. Eu estive pensando muito nisso. E eu acredito que, não sei se é exatamente a marca final, porque eu acho que a tal marca, ela é um conjunto de coisas, ela é um apanhado de coisas. Eu acho que precisa ainda acontecer algumas coisas na humanidade para que a gente entre aí nessa cereja do bolo. Isso ainda não aconteceu, mas a gente já está a caminho, né? Infelizmente, a gente já está começando aí esse processo. E dentro desse começo, eu acredito sim que o celular seja uma parte, ou pelo menos uma peça importante nessa tal marca. E nem é só porque você anda com ele na sua mão e na sua cara, de certa forma. Nem é só por isso, não. Tem muitas coisas que você já não faz sem ter um celular. Por exemplo, se você for acessar um aplicativo do governo, aquele Gov horroroso, horrível aquilo, né? Tem barreira para você utilizar de qualquer modo, até que chega numa hora que você precisa fazer um reconhecimento facial. Aí eu te pergunto, uma pessoa que não quer usar um telefone celular, para você entrar nesse aplicativo do Gov, você precisa fazer o reconhecimento facial, porque chega uma hora que ele começa a encrencar, mesmo se você botar sua conta ouro com acesso pelo banco, a mesma coisa. O próprio banco, ele pede sua digital ou pede a sua facial, geralmente é a facial. Uma série de coisas você não faz mais sem ter um telefone. Todo mundo tem que ter um aparelho celular com uma câmera. Não basta só você ter um aparelho bendito que você podia ligar para alguém, não. Você tem que ter uma câmera. Você provavelmente já deve ter percebido que parece que de poucos meses para cá, ou pelo menos do ano passado para cá, a intuitividade do telefone está muito mais aguçada. A gente já sabe, né, daquele meme de que os aplicativos ficam ouvindo aí, o que a gente fala, as coisas que a gente conversa com os outros, assim, na nossa casa e tal. Mas eu tenho tido a impressão nítida de que às vezes eu penso uma coisa. Gente, isso aconteceu não foi nenhuma, nem duas, nem três, não. Isso está acontecendo muito. Você pensa uma coisa muito forte, assim, uma coisa muito específica e aparece. Isso tem acontecido com coisas que não são tão comuns e que precisam de muitos detalhes para você bater exatamente naquele resultado. Com certeza, a gente já está sendo vigiado, ouvido, sabe, o tempo inteiro. Olha quanta informação importante a gente guarda nele. A gente guarda as pessoas que a gente ama, que a gente lida. Eles sabem a quantidade de dinheiro, de bens que a gente tem. Através do celular tem como descobrir isso. Eles sabem os nossos gostos, sabem o nosso estado emocional. Eles sabem mais ou menos o que a gente pensa, porque eles têm como traçar, né? Como fazer um mapeamento disso. Eles sabem muitos dados sobre a nossa saúde através dos aplicativos que a gente usa, através dos próprios dados que a gente coloca nesse telefone. Tem como mapear até o nível socioeconômico, mais educacional também, no qual você está inserido, porque como eles têm acesso às pessoas que você convive, eles têm como traçar realmente um panorama de quem você é. A gente está completamente monitorado em tudo. E você for uma pessoa alheia que não gosta de tecnologia, não tem como. Alguém precisa fazer para você e te colocar numa conta. Eu acho que daqui para frente isso vai ficar mais acirrado a ponto de não poder mais não ter alguém que não tem um celular. Ainda tem uma questão muito importante que já está cumprindo o seu papel dentro desse contexto aí de fim do mundo, né? Fim do mundo para nós, né? De nova ordem, que é a manipulação a qual a gente é submetido através do celular. Se não fossem as redes sociais, muita coisa para eles não funcionariam. As redes sociais é realmente a grande perdição que a gente tem atualmente, porque ela influencia os hábitos das pessoas, os sentimentos, as coisas que você vai ficar pensando, as coisas que você vai criar um interesse, o seu estilo de vida, porque influencer, o nome já diz, né? A intenção é te influenciar e fazer você agir de acordo com o que está sendo proposto ali. E o pior, que eu acho que isso é cereja do bolo, o fato do celular estar tomando completamente a atenção das pessoas e está gerando prejuízo grave fisiológico mesmo. Adolescentes e adultos, isso ainda é um pouco pior, né? Porque tem um entendimento
emocional e de comparação e de ansiedade, muitas emoções que são geradas pelas redes, não só no sentido de notícia ruim, mas várias questões das relações interpessoais que também estão ficando degradadas e perdidas. Então, o celular está sendo um fator decisivo de destruição da vida das pessoas. Está sendo. Acabou com as relações de amizade de forma orgânica e real. Então, deturpou isso aí também. O relacionamento amoroso nem se fala, a quantidade de problema que o celular levou para as relações. Eu acho que é quase que um caminho sem volta, realmente. Ainda tem uma outra coisa. O celular, ele facilita muito a distribuição de conteúdo lixo. Não só o conteúdo das redes, o tal apodrecimento cerebral que está tão em voga ultimamente, não é só isso não, mas a questão de música. É muito fácil hoje você fazer uma música ruim viralizar. É muito fácil porque você consegue fazer esse conteúdo ruim se espalhar e ganhar uma notoriedade com muita facilidade. E se você inunda as redes, por exemplo, de uma coisa, essa coisa passa a existir, ela passa a se tornar real, ela passa a se tornar verdade, ela passa a se tornar boa, porque uma vez que as pessoas estão seguindo as outras, fazendo tudo que as outras fazem, é fácil você viralizar uma coisa que é um lixo. Então é por isso que música ruim aqui no Brasil, por exemplo, tá muito fácil de ser ouvida. Por isso que o top 50 do Spotify brasileiro é uma porcaria vergonhosa, é um lixo. Uma pessoa de bom gosto, uma pessoa inteligente não tem como ficar ouvindo aquela merda. Por quê? Como é que a música brasileira se tornou assim? Como é que a gente saiu de uma MPB de qualidade, de uma música geral, mesmo que não seja um Djavan, mesmo que não seja um Djavan, um Raça Negra ou um Claudinho Buchecha, que era uma música mais assim, mais acessível às camadas mais pobres, porque veio desse meio mais pobre, mas você vê que era uma coisa de qualidade. Eu sei que eu sou fã, sou suspeita a falar, mas, cara, bota Claudinho Bochecha e bota o funk de hoje. Porra, porra, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. A qualidade musical era outra, a qualidade da letra, a energia que aquilo passava, o que aquilo fazia você sentir. Então, a destruição da música que a gente está passando hoje também tem muito a ver com o uso do celular. O sistema escolhe os seus artistas para alavancar, porque as pessoas elas estão dispostas e elas têm um trabalho e um jeito de ser que vão na mesma linha dos interesses deles, né? Que é acabar com a cabeça das pessoas e destruir a gente em vários pontos. Então, nossa, essa música aqui que só fala de maconha, só fala de droga, só fala de putaria, de objetificação da mulher, essa música aqui é bem escrota, ela fala de um estilo de vida lixo. Essa pessoa aqui tem como vender isso, porque é uma pessoa popular, tem como, dentro da base pobre da onde essa pessoa saiu, a gente tem um discurso aqui político que explora esse lado e que fala a favor desse lado, então tem como a gente criar um contexto, lançar essa pessoa, fazer essa pessoa explodir e vai ser ótimo e todo mundo vai aceitar. É o que acontece. Então, essa pessoa que só canta bosta, não canta, né? Porque eles não cantam. Gente, não vou ser hipócrita, tem muita música de funk que eu escuto quando eu quero dançar, quando eu tô fazendo uma faxina, quando eu tô num treino. Às vezes também nem sempre, porque na maioria das vezes que eu tô treinando, eu fico escutando audiobook ou podcast de algum assunto interessante. Mas eu já sou uma adulta, já tenho uma cabeça formada, a minha situação é outra. Mas e isso num contexto assim diferente, na cabeça de uma criança, na cabeça de um adolescente, como é que funciona? Como é que atinge essa criança, esse adolescente, essa música lixo? Você já parou para pensar nisso? Ah, ainda tem o sertanejo, que corrobora esse contexto também. Por quê? É basicamente traição, relacionamento falido, alcoolismo, sujeito bêbado, bêbado, enfim, fraco, emocionalmente cagado a cabeça da pessoa, né? Promíscuo, corno, né? Se ele não traiu, ele vai trair também. Uma doideira, sabe? Então, as pessoas estão sendo criadas embebidas nesse tipo de música, que é uma baixaria. Isso só está sendo possível também por causa do celular, sem dúvida. Sem falar as manipulações que o próprio Spotify cria, né? De colocar em top 50, eles colocam. Cara, eu sou vítima disso desde sempre. Eu fico puta, porque eu pago o prêmio dessa porcaria desse aplicativo. Eles vão lá no meu top 5, coloca sempre um artista
Eu não eu vou evitar citar nome aqui, mas que às vezes é uma música que eu escutei 10 vezes. Eu sou uma pessoa que repete músicas, então eu escutar uma música 10 vezes é pouco. Enquanto se eu passar 2 semanas ouvindo direto a mesma música, eles não botam a música porque não é dentro da. Não tá dentro da agenda deles, né? Então a música nunca entra nas músicas que eu mais ouvi no ano. A Nina de Simone, por exemplo, cara, eu escuto pra caramba e eles não botaram ela no meu top 5. Isso é inviável. Eu tenho certeza que a música dela era pelo menos a quinta que eu mais ouvi e nada. Não entrou nem na lista. Então, assim, eles realmente manipulam as pessoas, a gente, para que a gente passe a consumir essas porcarias que eles valorizam. Das outras peças dessa tal marca da besta, eu acredito que vai ser um tipo de aceitação de algo muito absurdo, sabe? Acho que a pessoa vai ter que mudar a cabeça dela de alguma forma. Ela vai ter que fazer isso para se encaixar no novo normal deles, no que eles considerem certo. Eu acho sim que uma ferramenta como o celular vai ser uma peça fundamental, não só para esse modo de vida deles ser enfiado goela abaixo, né, na sociedade, mas também para saberem o seu posicionamento, né, diante disso. O que você vai achar, se você vai realmente aderir ou não, se você concorda ou não. Então, eu realmente acho o celular uma coisa. Eu realmente acho o celular uma coisa maligna, de verdade. Sem falar que, vamos agora para a teoria, né? Para mais da teoria. O iPhone foi o primeiro smartphone, né? Todos os smartphones seguintes vieram através da base que ele deu. E eu acho que só o fato dessa maçã mordida aí atrás dele eu já acho uma coisa sombria. Sabendo que essas pessoas trabalham com simbologias, principalmente porque essas coisas precisam ser expostas. A gente não tá tendo segredo das coisas, nunca teve, né? Eles sempre deixam muitas coisas claras através desses símbolos, através das coisas que eles mostram. Então, eu realmente acredito, gente, de verdade. E eu falo isso sem ser uma pessoa cristã, sem ser uma pessoa fanática, ou que, de certa forma, teme essas coisas mais sombrias e tal, porque eu sou espiritualista, eu sou cultista, eu estou inserida nesse contexto de coisas, digamos, fora da normalidade cristã. Por hoje é só. Beijão e até.